Machado de Assis, ou Joaquim Maria Machado de Assis, nasceu na capital do Império, em pleno período regencial, mais especificamente no Morro do Livramento. Navegou pelos mais diversos estilos literários. Foi romancista, cronista, poeta, dramaturgo, folhetista, contista, jornalista e crítico literário. A sua infância foi simples. Seu pai, Francisco José de Assis, era pintor, e sua mãe, Maria Leopoldina da Câmara Machado, lavadeira. O pequeno Joaquim era filho de pai preto, de origem escrava, e sua mãe, branca, descendente de portugueses. Por conta da sua origem pobre, mal frequentou a escola e nunca chegou a frequentar uma faculdade. Apesar do pouco interesse no ensino escolar, tinha bastante empenho nas missas celebradas em igrejas próximas. Então, conheceu seu mentor de latim e grande amigo, o padre Silveira Sarmento. Quando tinha 10 anos de idade, a sua mãe Maria Leopoldina faleceu. Então, mudou-se com seu pai para São Cristóvão. Rapidamente, seu pai casou-se novamente com Maria Inês da Silva. E foi ela quem cuidou do pequeno Joaquim quando seu pai faleceu, anos mais tarde. Naquela época, o garoto se interessou pelo aprendizado da língua francesa e tomava aulas com um padeiro imigrante. Fato este que reforça a tese de vários biógrafos que descrevem o garoto Machado de Assis como um precoce interessado nos livros. Talvez um fato incomum para a época influenciou Machado de Assis na sua vida literária. Seus pais sabiam ler e escrever. Para a época e para a classe social em que viviam, este era um fato raro. Os relatos da época levam a crer que Machado trocou o subúrbio carioca pelo centro da cidade em busca da sua subsistência. Todavia, buscou mais que a subsistência. Estava disposto a subir socialmente na capital do Império. Para isso, buscava o convívio com pessoas superiores intelectualmente e, ao máximo, absorvendo a cultura da capital. Essa vontade de fazer parte da parte nobre da população levou Machado de Assis a assumir alguns cargos públicos, onde passou pelo Ministério da Agricultura, das Obras Públicas e do Comércio. Com o passar dos anos, passou a ter notoriedade com as suas crônicas e poesias que eram publicadas nos jornais da cidade. Em 1854, com apenas 15 anos, publicou seu primeiro soneto, que foi dedicado à Ilustríssima Senhora D.P.J.A. no Periódico dos Pobres, um jornal pouco popular do Rio de Janeiro com triagem trissemanal. O início da fase adulta de Machado de Assis foi marcada por publicações não muito populares em relação aos seus grandes sucessos, mas que já mostravam a sua capacidade. Tanto é que aos 21 anos, Machado de Assis já tinha relevância perante aos intelectuais cariocas. As portas foram se abrindo até que em 1860 ingressou no Diário do Rio de Janeiro como repórter e jornalista, e por lá ficou até 1867. E foi em 1867 que Machado de Assis foi nomeado como diretor assistente do Diário Oficial por Dom Pedro II. O garoto pobre, que não frequentou a faculdade, havia conquistado um espaço importante na sociedade, porém, mal sabia o tamanho do impacto que estaria causando na literatura brasileira. Machado foi casado por 2 décadas. Sua esposa era Carolina Augusta, portuguesa, irmã do seu amigo Faustino Xavier de Novaes. Carolina chegou ao Rio provinda de Portugal. Diziam que veio ao Brasil para cuidar de seu irmão, que estava enfermo. Outras fontes dizem que ele veio ao Brasil para fugir de uma decepção amorosa. Era tida por muitos cariocas como atraente e simpática. Rapidamente, conquistou o coração de Machado de Assis. Carolina era 5 anos mais velha e até aquele momento Machado havia publicado um único livro, Crisálidas, em 1864, que era composto por 29 poemas, e ele tinha 25 anos à época. Ficaram noivos contra a vontade da família e amigos de Carolina, tendo em vista que Machado de Assis era preto. Todavia, em 12 de novembro de 1869, Carolina Augusta Xavier de Novaes e Joaquim Maria Machado de Assis se casaram. Carola, apelido carinhoso dado por Machado à sua esposa, teve papel fundamental no desenvolvimento de Machadinho, forma como ele assinava as cartas de amor como escritor, contribuindo para a transmissão da sua narrativa convencional à realista.
Além disso, de acordo com a sobrinha bisneta de Carolina, Ruth Leitão de Carvalho Lima, sua única herdeira, em uma entrevista em 2008, Carolina recorrentemente corrigia os textos do marido. De acordo com muitos, o casal vivia uma vida conjugal perfeita por aproximadamente 35 anos. E esse amor foi interrompido em 20 de outubro de 1904, dia em que Carolina faleceu aos 70 anos. Eles não tiveram filhos. Amigos próximos relatam que a morte de Carolina foi um baque muito grande na vida de Machado. Fator este que o trouxe à depressão profunda, contribuindo para sua morte em 1908. Durante esses anos, entre a morte de Carolina e a sua morte, Machado de Assis escreveu Carolina em 1904, seu principal soneto. Apesar da perda da esposa, Machado vivia uma vida pública, com eventos na Academia Brasileira de Letras e demais confraternizações da elite intelectual da época, mas, como era de se esperar, com menor frequência. Com o passar dos anos, sua saúde foi definhando até que no dia 29 de setembro de 1908, aos 69 anos, Machado de Assis morre em casa. Algumas curiosidades sobre Machado de Assis. Machado de Assis conviveu e foi amigo de José de Alencar, e ambos recepcionaram o também importante Castro Alves, fato que ocorreu no mesmo ano em que Machado conheceu Carolina. Em época, Machado disse sobre o poeta baiano: achei uma vocação literária cheia de vida e robustez, deixando antever nas magnificências do presente as promessas do futuro. Academia Brasileira de Letras. Em 1897, Machado de Assis fundou, junto a diversos amigos, Rui Barbosa, Olavo Bilac, Inglês de Souza, dentre outros, a Academia Brasileira de Letras, a partir da iniciativa, no ano anterior, de Lúcio de Mendonça. Tamanha importância de Machado de Assis para a nossa literatura, que até hoje ele é homenageado pelo principal prêmio literário, o Prêmio Machado de Assis. Principais obras de Machado de Assis: Memórias Póstumas de Brás Cubas, 1881, Quincas Borba, 1891, Dom Casmurro, 1899 e o já citado soneto Carolina, escrito em homenagem à sua esposa, momentos após a sua morte, e Manuel Bandeira chegou a afirmar que Carolina é uma das peças mais comoventes da literatura nacional. Veja só o soneto. Querida, ao pé do leito derradeiro em que descansas dessa longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração de companheiro. Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro que, a despeito de toda a humana lida, fez a nossa existência apetecida e num recanto pôs o mundo inteiro. Trago-lhe flores, restos arrancados da terra que nos viu passar unidos, e ora mortos nos deixa e separados. Que eu, se tenho, nos olhos malferidos, pensamentos de vida formulados, são pensamentos idos e vividos.